Jovem. Que tal abrir a porta do dia, entrar sem pedir licença, sem parar pra pensar em nada legal, ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sem rumo na rua, pra viver e pra ver não é preciso muito não. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no mar, tá no ar, tá no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez não, eu só tenho simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Olá, Santa Catarina! Estamos começando mais um programa Fala Jovem, uma iniciativa da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, sempre transmitido pelo canal 16 da NET. E hoje nós estamos aqui no plenarinho da Alesc, recebendo os estagiários do PAB. Você quer saber o que é o PAB? É o Programa Antonieta de Barros, uma oportunidade para esses jovens virem até o Poder Legislativo, mostrarem um pouco do seu potencial e, quem sabe, mais para frente, construírem aí os seus locais de trabalho, construírem uma vida dentro da sua sociedade. Além disso, nós temos hoje um tema muito especial que fala do estágio. E, claro, nós temos a importância do estágio para quem sabe uma carreira promissora. E, por isso, temos convidados especiais. Acabamos de ouvir aí, né, o Dudu Filete. O nome desse, um cara que já teve passagens aí pela banda Zavajos, foram várias passagens por bandas aqui, mas daqui a pouquinho eu vou contar a tua história, porque eu sei que tu passaste também pelo The Voice Brasil. Mas daqui a pouquinho eu falo contigo. Quero apresentar também os nossos convidados de hoje. Obrigado pela presença dos dois. Primeiro, a Daniela Mendes, ela que é psicóloga e que trabalha na área de recursos humanos do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, galera. É um prazer para a gente estar aqui hoje conversando com vocês e falar um pouquinho do estágio, que certamente é uma excelente ferramenta, uma excelente oportunidade para ingressar e para começar uma carreira de sucesso e bastante promissora, assim. Acho que a gente vai poder bater um papo legal aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Para a gente é um prazer estar aqui. E ao lado, claro, da Daniela, um companheiro de serviço, por que não? Estamos o Adriano de Oliveira Sigel, ele que também trabalha lá como supervisor do CIE. Obrigado pela sua presença também, né, Adriano? Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Olá, galera. E eu espero poder esclarecer aí as dúvidas do pessoal. Tá bom, obrigado, Adriano, também. Obrigado, a Daniela. Vão ficar com a gente até o final do programa. E agradecendo também a presença de todos vocês, que alguns que já estagiaram num período, vieram para participar, outros estariam trabalhando agora nesse outro período, mas também tiveram essa possibilidade de estar com a gente no programa Fala Jovem. E para a gente começar o programa de hoje, a gente não poderia deixar de homenagear quem deu o nome a esse programa, Antonieta de Barros, uma guerreira, que a gente pode dizer assim, e a gente fez um videozinho, uma animação, para que a gente possa contar um pouquinho da história dela. Roda aí. Era o primeiro ano do século XX. Nascia em Florianópolis Antonieta de Barros. De família muito pobre, ficou órfã de pai muito cedo. Ingressou com 17 anos na Escola Normal Catarinense. Em 1922, a normalista fundou o curso Antonieta de Barros, voltado para a alfabetização da população carente. Mesmo ano que fundou o jornal A Semana. Em 1930, dirigiu a revista Vida e Lhoa. Em 1933, entrou para o quadro de professores do atual Instituto Estadual de Educação. Em 1944, passou a dirigir a instituição até 1951. A professora
Jornalista e escritora, participou ativamente da vida cultural do Estado e deixou um legado de educação à população mais carente. Notabilizou-se como a primeira deputada estadual negra do país e primeira deputada mulher de Santa Catarina. Faleceu em 18 de março de 1952. Realmente, né? Realmente merece as palmas a nossa querida Antonieta de Barros, que deu o nome a esse programa em que vocês participam e que não é só esse o legado que ela deixou. A gente tem aqui perto mesmo da Assembleia Legislativa o túnel Antonieta de Barros, que leva lá para o sul da ilha. Tem também o Colégio Antonieta de Barros aqui no centro de Florianópolis e muitas outras obras que tiveram o nome dela para homenagear essa mulher, essa guerreira que, como eu disse, também trouxe esse nome para o curso, né, para esse estágio, para esse programa que vocês estão desenvolvendo aqui na Alesc. Lembrando que vai completar aí, no mês de julho, 10 anos desse trabalho aqui na Alesc. Mas vamos falar um pouquinho do trabalho do CEE, né, daquilo que vocês desenvolvem, porque a gente sabe que na vida todo mundo tem o seu primeiro estágio, né? Todo mundo já foi estagiário de alguma coisa, né? E muitos desses estagiários passaram pelo CIEE. A gente estava conversando agora há pouco também que muitos desses que estão aí no mercado de trabalho, pessoas que estão em cargos conhecidíssimos aí, né, são pessoas que começaram lá no CIEE, fazendo a sua inscrição, fazendo a sua matrícula e tiveram a oportunidade de estar onde estão hoje. Eu tive lendo e também soube que o CIEE teve uma parceria com a Academia Brasileira de Letras e que acabou proporcionando aí um concurso para que as pessoas pudessem, em uma frase, dizer o que era o estágio, o que significaria o estágio, né? E ganhou uma menina, né, a Andriele Fontes, lá do Rio de Janeiro, que disse o seguinte: o estágio é capaz de transformar em experiência, teoria em prática e conhecimento em carreira de sucesso. A senhora acha que realmente essa frase que venceu o concurso, ela realmente hoje mostra o que é o estágio? Com certeza, sim. A gente tem isso no nosso dia a dia, né? A missão do CIE aqui em Santa Catarina também é essa: fazer com que a teoria se torne realidade. E o estágio nada mais é do que isso. É o momento que o estudante vai para a prática, aprender aquilo que ele está vendo lá na sala de aula, né? E, com certeza, aí, por essa frase, ou por tantos casos que a gente conhece aqui no nosso estado, aqui em Florianópolis, ou em tantas cidades que a gente atende, que realmente o estágio ele é o pontapé inicial da carreira e que transforma, às vezes, um estudante, né, que está lá com os seus sonhos, com os seus projetos de carreira, num profissional mais capacitado por ter esse contato real com a profissão que ele pretende desenvolver no futuro, né? Então, é no estágio, com certeza, que as melhores experiências acontecem. É quando a gente sente se aquilo que a gente pensava, né? Quando a gente está na infância, ainda é questionado: o que tu quer ser quando crescer? Né? E aí, às vezes, tem uma carreira já desenhada, o estágio ele te proporciona isso, que é um momento em que tu ainda não é um profissional, né? O jovem ainda está no momento de ensaiar, experimentar, e lá, no local de estágio, com o suporte que as empresas e as organizações colocam à disposição, né? Geralmente com um profissional já daquela profissão para poder supervisionar e proporcionar a esse estudante um contato real, com a profissão que ele escolheu. Adriano, você concorda também que essa frase que venceu, ela realmente mostra o significado do estágio? Concordo, mostra sim, é justamente esse o objetivo do estágio, né? O estágio tem uma definição legal, né, que é um ato escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de empresa, no local de trabalho. Então, é justamente uma oportunidade que o jovem tem de testar, né, a sua carreira, se aquilo que ele realmente está estudando é o que vai lhe satisfazer, né, no seu futuro profissional. Então, é uma oportunidade de testar, é uma fase de aprender mais, né, de desenvolver a parte teórica, na parte prática mesmo da atividade, porque a legislação ela exige essa correlação. Então, é benéfica para todas as partes, para as empresas que recebem jovens e para os jovens para estudantes, né, às vezes não só jovens, mas também pessoas que voltaram a estudar e que queiram entrar no mercado de trabalho na sua área de formação profissional.
Então, é uma excelente oportunidade. E ninguém, né, melhor do que vocês para poder avaliar as respostas que foram dadas pelos dois especialistas, podemos dizer assim, que trabalham no CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. E a gente quer saber de vocês. Tem alguém que quer fazer pergunta para os nossos entrevistados? Já tem alguém aí? Alguém que já está aí ligada nesse tema? Como é seu nome? Meu nome é Maria Eduarda, Você trabalha em que setor aqui na LESC? Coordenadoria de Estados Especiais. Então fala, jovem. Existem outros centros de integração como o CIE? Existe sim, são várias empresas que trabalham com a intermediação de estágios, programas de estágios, e geralmente todas são conveniadas com as escolas. Então, quando você tiver interesse em buscar uma oportunidade, você pode ir geralmente no setor de estágios da sua escola e verificar quais são conveniadas. E aí a coordenação provavelmente vai ter uma lista dessas empresas que são conveniadas. Durante muitos anos, vocês acabaram ampliando a quantidade de parceiros, né? Como é que está hoje isso? Como é que funciona? Como é que é a procura? Eles procuram vocês para ser parceiros e indicar esses estágios? Como é que é feito essa transição? Fábio, a gente tem uma parceria com várias, ou melhor, a gente tem parcerias com várias empresas. E a gente tem uma equipe também que é treinada e que conhece sobre estágio, que busca desenvolver novas parcerias. Então, a equipe do CIE atende todo o estado aqui em Santa Catarina e a gente busca empresas que queiram oferecer oportunidades para os jovens. Essas oportunidades, elas podem surgir a qualquer momento, novas parcerias podem acontecer. Então, todos os dias, a gente pode garantir que todos os dias novas oportunidades entram nos escritórios do CIE espalhados em todo o estado de Santa Catarina. Vamos aos nossos estagiários mais uma vez. Tem alguém que quer fazer pergunta? Seu nome? Roberta. Qual é o seu setor aqui na LESC? Coordenadoria de Comunicação Social. Então fala, jovem. Eu gostaria de saber se tem alguma punição para a empresa que contrata um estagiário e que contrata ele por uma função e que coloca ele em outra função que não condiz com o curso que foi proposto para ele. Desculpa, o teu nome é? Roberta. Roberta, a legislação ela prevê as condições de realização de estágio, o que a empresa tem que respeitar no geral, assim, né? Então, o contrato de estágio é o primeiro pré-requisito. Para você começar o estágio, ele tem que ter o contrato de estágio assinado, inclusive pela instituição de ensino. Se alguma dessas cláusulas do contrato de estágio for desrespeitada, o que a lei determina é que passa para a legislação trabalhista. Mas existe alguma fiscalização e existe a necessidade de acompanhamento da instituição de ensino para que nenhum desvio aconteça durante o período de realização de estágio. Pode acontecer de troca de função, sim. Pode acontecer o acréscimo de atividades, complementação das atividades, desde que tudo seja registrado no plano de atividades do estágio. Então, o documento inicial ele pode ser aditado e sofrer alteração com as modificações que forem ocorrendo no estágio. Deixa eu aproveitar e perguntar também para a Daniela, dentro desse tema que se fala do contrato e de cumprir as cláusulas, há muitas reclamações, as pessoas procuram de colocar estagiários, contratar para uma determinada função, e quando vê o estagiário é obrigado a fazer outra função que não está dentro desse contrato. Existe uma fiscalização? Como é que vocês trabalham isso? O objetivo do estágio é colocar o estudante em contato com a profissão que ele escolheu. Né? A gente tem o caso dos estudantes de ensino médio, que às vezes ficam, mas eu ainda não escolhi uma profissão, então eu posso fazer qualquer coisa. Também não é por aí. Né? Então, a gente entende que o estágio é um momento de aprendizado, quando o estudante está lá dentro da empresa ou da organização, para poder desenvolver as suas competências profissionais. E aí elas estão ligadas ao desenvolvimento técnico, que são as habilidades da profissão, e a própria questão comportamental, né? Que são aí aqueles comportamentos que a gente vai aprendendo a desenvolver quando a gente começa a trabalhar, né? Que é diferente do comportamento que a gente tem quando a gente tem só o compromisso com a escola, só com os amigos, enfim. Para evitar ou para diminuir esse tipo de reclamação, o CIE desenvolve um trabalho já há muito tempo, que a gente faz os acompanhamentos de estágio, que são reuniões, né, são encontros que a gente promove com os estagiários para entender se aquilo que está previsto lá no termo de compromisso de estágio, que é esse documento que regulamenta o estágio, se aquelas atividades que estão descritas lá, elas realmente estão acontecendo lá no dia a dia na empresa. Quando a gente verifica algum tipo de irregularidade, imediatamente a gente aciona a empresa, né, entra em contato, questionando, às vezes até alertando, porque
Tem gente que às vezes não, né, acha que, como a Adriana falou, as atividades elas podem, em alguns casos devem ser alteradas, mas toda e qualquer alteração no estágio ela tem que ser registrada no documento. Então, às vezes, essa alteração não é registrada e, dependendo do tipo de alteração, ela pode ser irregular. Então, a gente também está lá para orientar. Felizmente, a gente não tem assim, a gente tem hoje uma cultura que busca compreender que o estágio é esse momento de aprendizado. Então, né, a nossa equipe está capacitada para orientar, está constantemente em contato com as empresas, também com os estudantes, para que todo mundo entenda aquele momento que ele deve estar relacionado com a prática, sem nenhum tipo de excesso, né, indo aí para o lado da irregularidade. Em alguns momentos deve ser complicado até mesmo para o estagiário procurar o CIE ou procurar o órgão responsável, porque ele fica numa dúvida, né? Se eu denunciar, eles vão me tirar do local de trabalho. Se eu não denunciar, eu vou continuar fazendo o que não era para mim fazer, né? Tem como é que é a forma? Eles procuram, eles telefonam, eles vão até o CIE? Existe um setor próprio para fazer esse tipo de denúncia? Isso, então, a gente tem, né, os nossos colaboradores todos estão preparados para ouvir, mas a gente tem algumas pessoas específicas dentro da equipe que faz esse atendimento. Geralmente, a gente se antecipa, a gente vai até a empresa e faz esse questionamento. A partir do momento que o estudante vira um estagiário do CIE, dentro dos primeiros 30 dias, ele já recebe uma avaliação, para que a gente possa entender, porque a gente entende que se nesses primeiros 30 dias tiver algum tipo de irregularidade, o estágio já pode ser irregular aí. Felizmente, não são muitos casos, a gente tem uma incidência baixa disso, a gente tem uma rede de parceiros bastante ampla e com um programa de estágio bem esclarecido, assim, com bastante clareza do que deve ser feito. Mas, então, a gente tem os acompanhamentos, nesse acompanhamento a gente faz o registro num relatório de acompanhamento, que é um documento que registra esse momento, e também as nossas equipes que estão no CIE têm sempre um profissional para ouvir esse estudante que, porventura, vai buscar esse esclarecimento, né, porque ele realmente pode acontecer. E ele acontece realmente como tu falou. O estagiário, às vezes, fica na dúvida, né, ele se depara, quando se depara com uma condição irregular, de temer, né, em denunciar, porque pode perder o estágio, que muitas vezes é o que financia a faculdade, né, que é a sua fonte de renda. Mas a gente orienta que sim, que se faça isso, porque vai ter suporte do CIE para fazer essa correção e, em último caso, a troca do estágio. Pode falar, Adriano. Fábio, é importante esclarecer e deixar o pessoal consciente assim, que eles podem também nos procurar para tirar dúvidas sobre questões comportamentais, né? Não necessariamente sobre se deparar com uma situação irregular de estágio, mas, às vezes, no estágio, o estudante está indo para a primeira oportunidade e, às vezes, se depara com uma situação que não sabe muito como reagir, como é que deve falar, o que deve fazer, né? A gente tem a equipe também preparada para dar esse tipo de orientação. Às vezes não é uma irregularidade de estágio, mas é uma situação que ele quer saber como fazer, como melhorar o seu desenvolvimento. Beleza, obrigado, Adriano e Daniela. A gente vai seguindo com Fala Jovem, só que agora a gente vai um pequeno intervalo, só que antes, não poderia ficar de fora, né? Dudu, toca um som daquela qualidade que só você sabe fazer para a gente aqui no Fala Jovem, enquanto a gente vai num breve intervalo comercial e já volta. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see you belong to me? How the book aches every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every move you make, every step you take, I've been watching you.
Muito bem, estamos de volta com o programa Fala Jovem, aqui direto do plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e, claro, pelo canal 16 da NET. Dando sequência aqui com nossos entrevistados, a psicóloga Daniela Mendes e também o administrador, o Adriano Sigel. Ambos trabalham no Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. Inclusive, até eu já passei por lá, tive vários estágios por lá, como os nossos companheiros hoje. Existe alguma faixa etária que tem mais oportunidade ou tem oportunidade para todas as faixas etárias? Então, o CIE trabalha hoje com 2 programas mais fortemente, assim, que tem essa questão da classificação etária. Então, a gente tem o programa Aprendiz, que são para jovens de 14 a 24 anos, né? É um programa um pouco diferente do estágio por conta do contrato, né? Um contrato que prevê registro em carteira de trabalho, o jovem vai para a empresa abre a oportunidade, ele se desenvolve profissionalmente lá. Uma vez na semana ele desenvolve o aprendizado no CIE, né? E está aí começando a sua carreira de trabalho. O programa de estágio é a partir dos 16 anos. Né? Em ambos os programas, a condição para participar tem que ser estudante, especialmente para o programa de estágio. Enquanto mantiver a condição de estudante, né, a pessoa pode ser estagiário. Lembrando sempre que nós estamos aqui no programa Fala Jovem e hoje falando sobre a importância do estágio. E claro que o programa Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, um dos deputados que falava muito sobre a educação e, por isso, a Escola do Legislativo resolveu homenageá-lo, já que muitos dos seus projetos aprovados aqui na Assembleia teve o nome, então, aí da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira. E se você quiser levar o nosso programa para a sua cidade, aqui no estado de Santa Catarina, você pode entrar em contato com a gente nesse telefone, que está aí na sua tela aqui embaixo, ou você pode entrar também no site. Você pode procurar aí esses 2 contatos, que a gente pode sair aqui da capital onde a gente está hoje e vai para qualquer cidade dentro do estado de Santa Catarina. Liga para a gente, entra no nosso site lá, que a gente vai poder, com a maior vontade, com o maior carinho do mundo, levar o nosso programa até a sua cidade. Mas a gente continua aqui, hoje, aqui no plenarinho da Lesc, e é muito importante, né, para que esses jovens que hoje estão tendo a primeira oportunidade, poderem discutir com vocês e saber um pouco mais de algumas dúvidas que, às vezes, eles levam para casa e conversam com o pai, conversam com a mãe, mas precisava de um especialista para que pudesse saber um pouquinho mais. E, por isso, a gente vai com vocês mais uma vez. Tem alguém aí na plateia que quer fazer? Qual é o seu nome? Meu nome é Maicon, trabalho na Secretaria-Geral da Presidência. Ô, Secretaria-Geral da Presidência é forte, hein, Maicon? Fala, jovem. O jovem, o estagiário, ele tem, quando está trabalhando, acontece algum acidente de trabalho, ele tem os mesmos direitos que outros funcionários têm? Isso tem na CLT, diz alguma coisa sobre isso? Enfim. Então, o estagiário ele não é empregado, né? Então ele não tem um vínculo de trabalho previsto na CLT. Mas existe uma legislação específica, a Lei 11.788 é a lei do estágio. Nessa lei, ela prevê que o estudante estagiário, ele tem a cobertura de um seguro que é obrigatório. Esse seguro obrigatório, ele cobre morte causada por acidente ou invalidez causada por acidente. E o valor da apólice varia de empresa para empresa, mas não tem a ligação com o CLT. Tem mais algum jovem que quer fazer pergunta? Seu nome? Lincoln. Qual é o teu setor, Lincoln? Suporte e manutenção. Suporte de manutenção. Deve ser difícil trabalhar no suporte de manutenção, né? Fala, jovem. Eu queria saber quais são os cursos que tem mais vaga pelos estágios. Então, a gente tem... Felizmente, nós temos bastante vagas para bastante cursos, assim, né? A gente tem as vagas para os estudantes de ensino médio, mas os cursos que a gente tem mais procura para estágio hoje são aquelas relacionadas às vagas nos setores administrativos, então, curso de administração, ciências contábeis, a área da computação, né? Uma área que tem muita procura, tem bastante demanda. A área do direito, a gente também tem bastante vaga. Esses são os mais fortes, assim, né? São os maiores focos, mas a gente tem bastante vaga para outros cursos também. O Adriano, com a equipe dele, que é a equipe que faz prospecção, talvez possa falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a procura. Né? Então, é justamente isso, Dani. Essas áreas têm maior procura por parte dos estudantes. Porém, hoje aqui no mercado da Grande Florianópolis, as empresas estão buscando muito e não estão encontrando estudantes de área técnica.
técnico em edificações, técnico em eletrotécnica, técnico em mecânica, técnico em refrigeração e ar-condicionado, telecomunicações. É uma área que tem mercado e tem pouco estudante. Então, as pessoas pensam muito na carreira de nível superior, mas é importante saber que a carreira técnica também tem oportunidade, e em virtude, né, da baixa quantidade de pessoas com essa formação, especializadas em alguma área dessas que eu falei, os salários, às vezes, são até maiores que o pessoal que está iniciando já com a carreira no nível superior. Na realidade, também já são mais de 13 milhões de jovens indicados aí para estágios em todo o Brasil. O CIE tem aí 45 anos no mercado e parece que vai estar fazendo aniversário agora de 30 anos em Santa Catarina, né? Como é que ele funciona no resto do estado, além da capital, hein, Adriano? Então, o CIE ele tem 20 unidades no estado de Santa Catarina. Nas principais cidades, a gente tem atendimento cobrindo com essas unidades todo o território de Santa Catarina. A parceria é praticamente com todas as instituições de ensino, né, e com várias empresas localizadas em todas as áreas do estado. Inclusive empresas que são de fora, mas que têm atendimento aqui, ou têm alguma unidade de produção ou escritório, também contratam estagiários aqui através do CIE. Obrigado, Adriano. Para você que está em casa, o programa Fala Jovem hoje está falando sobre a importância do estágio. E por isso, estamos trazendo também aqui para o plenarinho da LESC esses estagiários que fazem parte do PAB, o Programa Antonieta de Barros. E para você conhecer um pouquinho mais de como funciona esse trabalho, de como ele é desenvolvido, e como eu já disse anteriormente, vai estar fazendo aniversário de 10 anos no próximo mês de julho, vamos chamar um vídeo que foi produzido pelo pessoal aqui da TVAL, que conta um pouquinho da história desses estagiários. Roda aí. O Berdan é um jovem morador de uma comunidade de Florianópolis. Desde cedo convive com a rotina de uma vida corrida. Para adolescentes como ele, a responsabilidade de estudar e de trabalhar andam juntas. Só que no caso de Oberdan, essa realidade trouxe uma nova perspectiva de vida. Ele faz parte do PAB, o Programa Antonieta de Barros, uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, inédita no país, que promove estágios para jovens, especialmente negros, em condição de vulnerabilidade social e com idade entre 16 e 24 anos. O nome do programa é uma homenagem à professora Antonieta de Barros, a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no parlamento catarinense. Inspirado na sua luta pelos menos favorecidos, o PAB já beneficiou mais de 200 jovens, oferecendo possibilidade de formação profissional e renda. 40 estagiários participam anualmente do programa, trabalhando em diversos setores da LESC. A maioria é afrodescendente e cursa o ensino médio. Frequentar a escola, aliás, é uma das exigências do PAB. Os aprendizes participam de cursos de capacitação que preparam para as atividades do estágio. Durante 2 anos, desenvolvem habilidades, adquirem confiança e experiência profissional. Quando eu conheci o PAB, a consciência mudou bastante, né, sobre o ponto de vista do mundo, das pessoas em geral, assim. O PAB me ensina a buscar meus objetivos, que é ser alguém no futuro, né? Além de atuar em capacitação, o PAB é uma estratégia de inclusão social. Através do estágio, os jovens enxergam a possibilidade de um futuro melhor. E mais do que isso, percebem que podem sonhar mais alto. Porém, em muitos casos, os alunos terminam o período de estágio e não conseguem uma colocação no mercado de trabalho. Neste ponto, a participação de empresas e instituições se tornam muito importante. É fundamental o engajamento destes setores
priorizando vagas, oferecendo oportunidades e dando continuidade na formação dos jovens. É assim, com organizações comprometidas com o desafio de levar a inclusão social e profissional até nossos jovens, que o legado do projeto Antonieta de Barros se torna completo. Afinal, fazer parte de uma ação que amplia os horizontes de tantos cidadãos é se comprometer com o futuro da nossa cidade. Entre em contato com a Alesc e saiba como sua empresa ou instituição pode participar. Aí o vídeo, né, que foi produzido pelo pessoal aqui da TVA, mostrando um pouquinho desse trabalho, desse projeto e desse programa, o PAB, o programa Antonieta de Barros, né? Mas vamos saber se tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa para os nossos convidados. Tem mais alguém? Fala, que daqui a pouquinho eu sei que você vai estar apresentando o Fala Jovem aqui, que você tem, como diria os meus amigos da imprensa, você tem uma boa dicção labial. Fala, jovem. Obrigado. Tornando a pergunta, qual a diferença do estágio obrigatório e não obrigatório? E outra pergunta, o estagiário tem direito às férias? A modalidade de estágio está prevista na legislação. Então, a lei ela determina duas modalidades de estágio, o obrigatório e o não obrigatório, como você falou. A diferença entre eles o não obrigatório, ele é optativo, né? Ele está previsto no plano curricular do curso, porém, ele não é uma obrigação de ser cumprida pelo estudante. A escola possibilita que o estudante inicie estágio para ver a sua futura área profissional, né? Não vale nota, mas soma carga horária nas horas que o aluno geralmente precisa cumprir e apresentar para a instituição de ensino. O estágio curricular obrigatório é aquele que é como se fosse uma matéria prevista no currículo. É desenvolvido no ambiente de empresa, é feita avaliação pela instituição de ensino e vale nota. Essa nota vai para o currículo escolar e é necessária para se obter a aprovação e diploma do seu curso. Tem pessoas que acabam fazendo uma faculdade, um terceiro grau, um pouco mais tarde. Existe a procura dessas pessoas ainda por estágios, por estar estagiando, ou isso se tornou um tabu por eu ser um pouco mais velho de idade, eu também não vou me meter no meio daquela gurizada para estagiar? Ainda tem isso? Como é que funciona isso? Não é tão comum, mas tem sim. Tem um pessoal que voltou a estudar, né, deixou para estudar um pouco mais tarde, por qualquer motivo, mas tem algumas pessoas sim que, ou às vezes até se aposentaram, resolveram fazer uma segunda graduação, ou um segundo curso técnico, ou, né, trocar de profissão. Tem essa possibilidade e a lei não determina um limite de idade acima, né? Ou melhor, a partir de 16 anos pode fazer estágio, mas não existe limite para que se possa fazer estágio. Daniela, você que é psicóloga, vocês conseguem conversar muito com eles, saber um pouco mais sobre faixa etária, classe social, o que estão passando, o que realmente necessitam, se estão no estágio para aprender, para ter um conteúdo, ou se precisam daquele salário apenas. Como é que vocês lidam com isso, com o próprio psicológico dessas pessoas, desses estagiários? Então, a gente, além do acolhimento que a gente faz quando o estudante vai lá para o C para ser encaminhado, que é nesse momento que a gente procura saber um pouquinho mais, né, do que está procurando. Às vezes chega na primeira vez que quero começar a trabalhar, vou lá no CIE para buscar um estágio. Então, é só um cadastro que vai fazer, mas já fica nervoso, né? Porque dali pode já ser encaminhado para uma entrevista. Então, a gente procura acolher esse estudante quando chega lá, independente da idade, porque sempre que se fala em entrevista, né, em processo seletivo, todo mundo fica com um friozinho na barriga.
Então, independente da idade, a gente tem as pessoas lá para acolher essa pessoa e entender que momento que ele está, por que ele está buscando aquela oportunidade, né? Falando um pouquinho mais dessa questão comportamental e de como é que a gente lida, além do encaminhamento para os programas, a gente tem alguns programas que buscam orientar, especialmente o pessoal que está indo pela primeira vez, está começando a carreira, que busca orientá-los em relação a isso. Então, a gente tem algumas palestras, né, que falam para os jovens como é que é participar de um processo seletivo, o que é esse processo seletivo, como é participar de uma entrevista, como fazer o currículo, porque hoje a minha apresentação profissional, né? Então, eu preciso de um currículo para poder chegar na empresa. Então, qual é a melhor maneira de eu colocar as minhas informações ali? Então, são nesses momentos que a gente tem um pouco mais de contato com aqueles estudantes que ainda não são estagiários, né? Para poder diminuir um pouquinho a tensão aí na hora da busca. A gente sabe que a gente tem um mercado, né, bastante competitivo e a ansiedade nesse momento é bem grande. Então, a gente procura estar disponível aí para ajudar vocês. Né? Quem quiser participar, é só procurar as unidades do CIE que tem inscrição aberta para participar dos programas. E para você que está acessando agora o canal 16 da NET, nós estamos com o programa Fala Jovem, uma iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, hoje, aqui na capital de Santa Catarina, no plenarinho da LESC, trazendo um tema muito importante, que é o estágio, né? Recebendo aí os estagiários aqui da LESC, do programa Antonieta de Barros. E, como vocês estão aqui, vocês têm que perguntar. E quem é que vai fazer pergunta agora? Fala, jovem. Meu nome é Giriel, eu trabalho na área de comunicação social da Assembleia Legislativa. Então, fala, jovem. Eu queria saber o que o estagiário precisa para se destacar no mercado de trabalho. Boa pergunta, Geriel. Bom, gente, acho que isso é o que todo mundo quer saber, né? Hoje em dia, quem está colocado aí, quem está no mundo do trabalho, busca destaque, porque todo mundo quer crescer, todo mundo quer, né, buscar a sua ascensão. O estagiário, para se destacar, isso é até uma questão legal de se discutir, porque hoje, quando alguém perguntou, né, quais as áreas que mais tem procura por estágio, e aí eu trago uma informação para vocês. Assim, o que a gente percebe que hoje, independente da área que se busca, profissional, seja ele estagiário, enfim, ou um profissional já formado, muitas vezes, em alguns casos, mais do que as competências técnicas, do que a minha experiência, do que eu já trago, né, das coisas que eu já vivenciei na minha profissão, a gente tem percebido nos processos seletivos a busca por competências comportamentais, que é aí onde a gente se destaca muitas vezes. Então, inicialmente, a gente precisa se destacar pelo interesse. Então, a gente entende que quando uma pessoa vai em busca de uma colocação no mundo do trabalho, seja uma oportunidade de estágio, de aprendizagem, um emprego, ela quer, né, quer se colocar, ela quer fazer já parte dela um interesse. Então, a partir do momento que ela participou de um processo seletivo, foi contratada, é porque ela se destacou, ela foi diferente daqueles que estavam concorrendo com ela, e não são poucos. Independente da vaga, a gente tem bastante concorrência hoje. Então, o que precisa? Muita vontade, precisa querer fazer aquele estágio, vou me restringir aqui a esse mundo que a gente está falando agora. Precisa muito querer aquela vaga, porque se tu quer, porque tu vai ter algum tipo de retorno, que seja o valor da bolsa, que é o pagamento que vocês recebem, o aprendizado, que com certeza é muito, né, vai ser muito rico. Então, tu vai te desenvolver ali, tu vai te comprometer com a questão do horário, com a questão das solicitações que vão ser feitas, né? Vão te explicar. Então, teu lugar de trabalho é esse, as tuas atividades são estas, o teu horário é esse, a nossa empresa funciona de tal maneira. Então, seguir as regras, questionar muitas vezes, né, algumas coisas que chegam para ti, tu não entende. Façam sugestões de melhoria, de como pode ser melhor aquele local de trabalho. Mas, especialmente, acho que a dedicação, o respeito àquela vaga que você conquistou, as pessoas que estão ali, os gestores que te deram a oportunidade, acho que, né, comprometimento com aquela causa, acho que já é uma boa dica para se destacar nesse ramo, não só no estágio, né? Aí o programa Fala Jovem de hoje, recebendo aí a Daniela e também o Adriano, que fazem parte do quadro lá de funcionários do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, tirando as dúvidas, né? Não só de você que está em casa, mas também dos nossos estagiários aqui da LESC do programa PAB, Programa Antonieta de Barros. Mas agora nós vamos a um breve intervalo, só que o Dudu Filete tem que tocar aquele som para a gente, porque a gente não consegue ir para o intervalo comercial se não ouvir a sua boa música, e daqui a pouquinho eu vou contar a tua história. Eu quis dizer, você não quis escutar.
Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o teu nome, não, não me abandone jamais. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o teu nome, não, não me abandone jamais. Estamos de volta com o programa Fala Jovem, direto aqui do plenarinho da Alesc, e você que está acompanhando a gente no canal 16 da NET, uma iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. E hoje o tema, a importância do estágio para uma carreira bem-sucedida. Carreira essa que os nossos estagiários aqui da Alesc provavelmente vão ter daqui para frente, porque estiveram conversando, estão conversando ainda com esses dois profissionais do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, onde muitos já passaram, eu já passei. Eu queria também, não posso deixar aqui o Dudu Filete, né, porque está aqui com a gente, daqui a pouquinho você não sai daí, não corre daí, que eu quero contar a tua história, que o pessoal está curioso para saber dessa tua passagem pelo The Voice Brasil. Mas continuando com o nosso tema sobre estágio, um questionamento que a gente faz é que a cada ano que passa e com o tempo que o CIE ganha, ele se torna top naquele serviço. O que vocês fazem, o que vocês tentam melhorar para que esse rendimento de vocês não caia e que vocês continuem sendo aquela empresa que, quando você fala em estágio, você já lembra como a primeira do mercado? Primeira coisa que eu imagino, que eu penso, assim, né, que eu vejo no meu trabalho, é a compreensão do estágio, de entender que esse processo, que esse momento é um momento de aprendizado. E que, como a gente sabe que o mundo do trabalho ele tem uma concorrência grande, especialmente para quem nunca teve nenhuma experiência profissional. Então, eu acho que entender isso, que isso é um momento importante, que é um momento que deixa, às vezes, o jovem, né, geralmente, quando tem a primeira experiência, ansioso. Então, acho que é se preocupar com isso. E esse é o nosso negócio. Atender bem, acolher bem os jovens, buscar as melhores parcerias para poder oferecer. Então, as melhores vagas de estágio, não só com melhores valores de bolsa, mas em empresas reconhecidas que compartilhem com a gente essa ideia de que o estágio é esse momento de aprendizado e que ela quer o estudante lá para também ter um conhecimento daquela profissão atualizado, porque ele está na escola, ele está atualizado, então está trazendo novos conhecimentos para dentro da empresa. E acho que a gente busca isso, busca sempre melhorar, né, as nossas parcerias, a nossa preocupação com a juventude, que é o público que a gente atende em maioria hoje, né, entender essas questões, entender que é um momento difícil e poder ajudá-los, né, a conseguir esse acesso ao mundo do trabalho da melhor maneira possível. Acho que é isso, né, Adriano, que a gente busca com as nossas parcerias. É isso aí. Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente ir para a galera ali, para mais questionamentos. Pode acontecer de você acabar pegando um estágio numa área que você não queria
e o seu amigo, o seu companheiro, estar num estágio que era daquela área que você sempre sonhou, que você tem vontade de seguir a sua carreira. Qual é a dica que vocês dão para aquelas pessoas que, de repente, abrem a lista de estágios lá, não tem um estágio na sua área? Ele espera, ele aguarda, ou ele pega um mais próximo, ou ele pega um de uma outra área e adquire aquela experiência? Qual é a dica que o CIE dá para esses estagiários que estão de fora, que não entraram ainda, ou para aqueles que não estão no estágio, que realmente são daquela profissão que eles pensam para o futuro? Eu falei lá no início, né, da nossa conversa que o estágio é um tempo de testes. Então, a maioria das áreas profissionais, elas oferecem várias áreas de atuação, né, do campo de atuação. Por exemplo, um estudante que vai estar fazendo enfermagem, ele vai poder atuar em clínicas, ele vai poder atuar em centros cirúrgicos. Então, de repente, ele já tem um objetivo. Eu quero me formar em enfermagem, eu quero me especializar em instrumentação cirúrgica, né? E é uma área que geralmente oferece o estágio obrigatório, e ele tem que passar por várias áreas. Então, vai testar e essa área eu não gosto muito, eu vou me dedicar mais para outra. E assim são com as demais áreas. Por exemplo, um estudante de direito, que pode fazer o estágio não obrigatório. Eu tenho interesse na parte de direito empresarial, então eu vou buscar um escritório que seja especializado nessa área. Eu tenho interesse na área tributária. Geralmente são separados, né? Então pode atuar em outra área. Se a oportunidade que o estudante deseja não está disponível no momento, ele pode aguardar ou pode ir testando outras áreas, né, e provando outras áreas, para depois fazer a troca ou esperar o momento certo de fazer o estágio dentro da sua área de interesse. Adriano, lembrando sempre que o estágio ele vai ser sempre dentro da profissão que o estudante escolheu. Então, no caso de um estudante de direito, que o Adriano acabou de citar aqui, de uma pessoa da área de enfermagem, eu não posso colocar um estudante de direito para testar uma área de enfermagem ou de administração. Ele vai sempre experimentar as diversas possibilidades de atuação dentro do campo de atuação dele, né? Porque isso é uma das infrações que podem ocorrer da lei de estágio, né? Vamos aos nossos estagiários aqui, vamos ver se tem mais pergunta na galera. Qual é o seu nome, qual é o seu cargo aqui na LESC? Sou a Roberta e eu trabalho na Coordenadoria de Comunicação Social. Opa, é da nossa área. Fala, jovem. Eu gostaria de saber como que é acompanhado o desempenho de estagiário na área escolar e, com relação aos pais, como é que eles são incluídos nessa relação estágio-escola. O que a gente entende, né, que tem que ser feito? Que a partir do momento que tu te torna estagiária de um determinado local, tu vais começar com uma atividade bem simples, bem básica. E tu podes ficar nesse mesmo local de estágio por no máximo 2 anos. Então, nesses 2 anos, se tu continuar sendo estagiária desse local, tu tens que aumentar a progressividade das tuas atividades. Então, tu começa fazendo uma atividade básica, depois de 6 meses, 1 ano, tu vai fazer uma atividade um pouquinho mais complexa, até tu conseguir te desenvolver como uma quase profissional dentro da tua área, tá? Então, o acompanhamento a gente procura fazer dessa maneira, é uma responsabilidade da escola, mas o CIE também faz esse acompanhamento. Não chega a ser um rendimento escolar, que é aquele da nota, enfim. O estágio curricular obrigatório, que tu vai desenvolver um projeto e tu vais aplicar no determinado local, esse sim ele é avaliado com nota. Mas o estágio curricular não obrigatório, ele é acompanhado buscando essa progressividade de complexidade das tuas rotinas, tá? Em relação aos pais dos estagiários, não existe nenhum programa específico para eles, né? Mas a gente percebe uma presença bastante efetiva, especialmente quando eles vão acompanhar os estudantes para fazer os cadastros lá no CIE, para levar os filhos, né? Trouxe meu filho aqui, estou querendo que ele comece a trabalhar e vim trazer ele aqui para conseguir uma oportunidade de estágio. E aí a gente procura explicar para os pais, para quem vai acompanhar, os responsáveis, que aquele, então, é o momento do estudante, do jovem que está ali, que vai começar a sua carreira. Então, às vezes a gente começa a conversar com o jovem, quem responde é a mãe, quem responde é o pai. Então, a gente explica, né? Aquele é o momento de ele começar a andar com as próprias pernas. Então, a gente se refere e vai sempre conversar com aquele jovem, né? Explicando para o pai ou para a mãe, para a tia, às vezes que vem junto, que ele precisa do suporte, que é importante, né? Mas que naquele momento ele vai começar a responder pela carreira dele. Nós estamos conversando com a Daniela e também com o Adriano. Fala, Adriano. Fala, jovem. Só queria complementar que a Roberta colocou a situação do acompanhamento de notas, né? Isso pode e deve ser feito pela instituição de ensino, sim.
Se o diretor da escola ou o coordenador de estágio da instituição perceber que o estudante está tendo um baixo desempenho, ele pode também solicitar o cancelamento do contrato de estágio. Então, não existe estágio sem vínculo com a instituição de ensino. E a instituição de ensino é responsável por fazer o acompanhamento e colocar as regras de condições de realização do estágio. Ou seja, se tiver nota baixa, pode ficar vai sem estar estágio. mal no colégio, vai perder o estágio, vai perder o dinheirinho da bolsa e aí a casa vai cair. Então você já sabe que não Mas pode ser assim, sabe, né? Fábio, que assim, a gente percebe muito mais relatos do contrário, de que a partir do momento que começa a fazer Melhorou. estágio, o rendimento escolar melhora do que o contrário. Né? Porque como tu estás em contato com aquilo que tu está estudando, tem gente que fala, pô, o que eu estou estudando agora, eu já vi lá no meu estágio há muito tempo. Então, quando chega a ver na sala de aula, já aprendeu lá no dia a dia. Então, é muito mais frequente a gente ouvir falas de aumento, de melhoria do rendimento escolar do que o contrário. É normal isso aí, né? Tomara. Para você que está aí, está zapeando o seu controle remoto, canal 16 da NET, você está assistindo o Fala Jovem, né? E hoje a gente está com um tema muito importante, que é a importância do estágio para uma carreira bem-sucedida. E, claro, por isso a gente trouxe, né, os estagiários do PAB, o Programa Antonieta de Barros, para a gente trocar essas informações dos estudantes e também dos estagiários com esses representantes do CIE. Mas aqui, do meu ladinho, tem um músico já consagrado que eu cheguei a conhecer quando tocava lá na Banda Zavajos, há muito tempo atrás, e que há pouco tempo também passou aí pelo The Voice Brasil. Fala para mim, Dudu Filete, como é que está essa tua carreira, como é que tu começou e o que tu vem pensando daqui para frente depois dessas experiências novas? Primeiramente, eu quero falar que é um prazer estar aqui. Estou estagiando um pouquinho aqui hoje, aprendendo. Eu comecei com 10 anos de idade cantando nos bailes, né? E em 97 eu tive a oportunidade de vir para Florianópolis. Eu sou do interior do estado, de Armazém. E fiquei na Banda Zavajos por 17 anos. Hoje eu tenho um projeto meu, Dudu Filete e a minha banda. Tem muita coisa para acontecer ainda. Eu tenho me colocado como e, aliás, eu sempre me coloquei como uma pessoa que está aprendendo todo dia. Eu ainda estou me descobrindo, apesar de já cantar desde os 10 anos, já 27 anos. Eu ainda estou me descobrindo enquanto músico. Você saiu daqui e foi a Porto Alegre participar do The Voice Brasil. Como é que foi essa situação? A gente acabou não vendo, os caras não viraram para você, mas é uma experiência só o fato de estar no meio de um monte de gente lá também que tem bastante qualidade, né? Sempre. Eu tive em Porto Alegre numa fase do The Voice Brasil e depois eles me chamaram para o Rio de Janeiro, lá para a Globo. Eu participei do programa e as cadeiras não viraram, mas enfim, ali foi uma experiência que eu tive. Mas eu também já estou há muito tempo na batalha, aqui em Florianópolis, e enfim, já tive o prazer e a felicidade de me apresentar por quase todo o sul do Brasil. E hoje quem quiser ver o Dudu Filete vai aonde? Encontra onde? Entra na internet, vai aqui em barzinho? Como é que esse pessoal aí, os nossos jovens, vão te encontrar? Você fez um som aqui, a gente viu que foram poucos minutos ali que a gente conseguiu ouvir, mas já vi que é uma qualidade tremenda, né? Sim, o Dudu Filete procurou se especializar. Como eu toquei em uma banda de baile, a gente toca em muita formatura, casamento, aniversário, muita festa corporativa, também nas comunidades. Então a gente tem que ter um pouquinho dessa coisa do camaleão. Eu sempre gostei de chegar num lugar e me adaptar àquele local. Claro que nem sempre a gente consegue agradar todo mundo. Eu tenho tocado em alguns bares e em muitas festas particulares também. Mas se o pessoal quiser me encontrar, eu tenho o meu canal no YouTube, que é Dudu Filete YouTube /Dudu Filete. E também tem a minha página no Facebook. Tem o telefone de contato? Meu telefone de contato, que é da produtora harmônica, é 7811-5372. E eu vou fazer diferente. Não estava no nosso script, mas eu queria saber de vocês que estão aí, se teria alguma música que vocês gostariam de ouvir na voz do Dudu Filete, ou até pode mostrar a que você cantou lá. Faz uma pequena partezinha desse The Voice Brasil que você teve lá, até para as pessoas que não viram, qual foi a música que você levou para lá. Never have I felt love of miracles. How would I
Show de bola, bate palma para ele, Dudu Filete. Show de bola, obrigado, Dudu, pela sua presença aí. Você possa... Foi um prazer. Valeu, obrigado. Mas vamos lá, tem mais pergunta na galera aí? Você, seu nome e está estagiando onde aqui na Assembleia? Meu nome é Fabíola, eu participei do primeiro grupo do PAB. Coisa linda. Então, fala, jovem. É que eu adorei participar do PAB, foi um aprendizado muito bom. Eu sou epilética, sofro de epilepsia, e me mostrou o caminho certo para não desistir, que eu conseguiria seguir trabalhando, estudando, tanto que eu me formei, sou pós-graduada em Administração de Serviço Público. Então, Espera, não pergunta ainda, uma salva de palma para ela, porque ela merece. Né? É uma guerreira Obrigada. como Antonieta de Barros. Né? Agora sim, fala, jovem. Então, o PAB me abriu os olhos para não desistir, não mostrar que eu não era incapaz. Caía, levantava, continuava. Então, foi uma honra imensa. Aí eu queria saber como é que são as solicitações para pessoas com deficiência para participar de um estágio. Então, o Adriano falou ainda há pouquinho, né? Aqui na Alesc a gente administra o programa Alesc Inclusiva. Né? Então, a gente tem um grupo de estagiários aqui, que são pessoas com deficiência, que hoje fazem parte desse grupo, né, de estagiários que convivem aqui com vocês também. As solicitações elas devem ser como qualquer outra solicitação, né? Assim como a solicitação da empresa que vai abrir a vaga, como o cadastramento dessas pessoas, né, que são estudantes, que querem concorrer às oportunidades de estágio. A gente tem bastante procura, a gente, infelizmente, não tem muitas pessoas que se cadastram, né, para poder concorrer às vagas, mas a gente tem, e aonde a gente tem os programas, a gente tem as pessoas que participam do programa, pessoas com deficiência que são estagiários, sempre são histórias de muito sucesso semelhantes à tua, assim, né? De superação, de entender que sim, que tem espaço, que são, né, acolhidas, que têm um espaço para que elas possam se desenvolver profissionalmente, e geralmente são histórias de sucesso e de superação. Não sei se tens algum caso específico, alguma informação a mais das procuras, mas entendo que basicamente isso. A gente tem procura e a gente procura sensibilizar a empresa também. Né? São empresas privadas e órgãos públicos podem fazer a contratação. Então, a gente pode fornecer uma assessoria para essa empresa para que ela tenha uma adaptação para que abra novas oportunidades. Adriano e também a Daniela, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês nesse programa que a gente falou, né, que teve aí como tema a importância do estágio para uma carreira bem-sucedida, e a gente sabe que o CIE ajuda muito para que isso aconteça, né? E, claro, hoje vocês puderam também, além do público que está em casa, trocar um pouco de informações com esses estagiários que estão ligados também ao CIE. Obrigado pela participação de vocês no Fala Jovem. Nossa, a gente que agradece, para a gente foi bem legal participar disso com vocês. E acho que é bem importante esses esclarecimentos, a troca de ideias, né? Compartilhar experiências e esclarecimento de dúvidas. A gente está sempre à disposição, sempre que vocês quiserem, né, para esse ou para outros temas, a gente está à disposição aqui também de todos vocês que quiserem, se alguma dúvida por eventual, né, algum motivo não tenha sido respondida, a gente se coloca à disposição para responder vocês também. Muito obrigada pelo convite. Adriano, quando fizer a festa de 30 anos, convida a gente também do CIE aqui, tá? Tá certo. Eu agradeço também, Fábio, e me coloco à disposição. Em nome do CIE, eu agradeço a todos, a Alesc, também que fez uma homenagem ao CIE já há uma semana atrás, pelos 30 anos completados, 30 anos de atuação aqui em Santa Catarina, e coloco à disposição de todos o contato através do nosso site. Né? Quem quiser fazer inscrição, quem quiser informações sobre estágio, consulta das oportunidades e dos programas que são desenvolvidos, é ciesc.org.br. Obrigado, Adriano de Oliveira Sigel, administrador do CIE, e também a Daniela Mendes, psicóloga do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, que é líder aí nesse segmento de estágios. E também queria agradecer a presença de todos vocês que ficaram com a gente aí durante essa 1 hora do programa Fala Jovem, que hoje teve a importância do estágio para uma carreira bem-sucedida como um grande tema, que a gente pôde debater e trazer aqui essa discussão que é muito importante para quem também está em casa acompanhando pelo canal 16 da NET. Nós estamos finalizando mais um programa Fala Jovem, mas é sempre bom lembrar que se você perdeu alguma parte do programa ou se você quer ver ele na íntegra, você pode entrar pela internet, você pode acessar a nossa agência da internet da seguinte forma: você vai lá, acessa no agenciaal.alesc.sc.gov.br,
Aí você clica na TVAL, depois vai em Programas, Produções, e lá você vai encontrar todo o conteúdo desse programa Fala Jovem e de outros programas Fala Jovens que foram gravados aqui pela gente. Quero agradecer também a toda a equipe da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, e também a todos da TVAL que estiveram com a gente. Vamos finalizar o programa, claro, com ele, Dudu Filete, fazendo um som para a gente, lembrando que daqui a pouquinho a gente volta com mais programas aí dentro da nossa programação do canal 16 da NET, aqui da TVA. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um mundo de hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais farta e clara, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa. Isso falha pra qualquer pessoa e realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidades pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Hoje o tempo voa, amor. Fala, 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 jovem!